Como que eu faço para calcular a variação da energia de Gibbs padrão de uma reação a partir dos dados no equilíbrio? Sejam muito bem-vindos ao Catalisa, o seu canal de Fisicoquímica. Meu nome é Bruno Lemos. Hoje a gente vai resolver um exercício de equilíbrio químico, mais precisamente calcular a variação da energia de Gibbs padrão de uma reação. Sem mais delongas, eu estou falando do exercício 6A.9 do Atkins, 10ª edição. Ele me dá aqui a pressão de vapor no equilíbrio, tá bom? Para o hidrogênio, caso vai ser inclusive a pressão total, vocês vão ver aqui na sequência, sobre o urânio sólido e o hidreto de urânio, o H3. O valor dessa pressão de equilíbrio é de 139 Pascal e a temperatura de 500 Kelvin. A partir disso, ele pede para a gente calcular a energia de Gibbs padrão dessa formação, da reação de formação do urânio nessa temperatura. Considere que o hidrogênio tem um comportamento de gás perfeito. Beleza, pessoal? Nós temos aqui a reação de formação do hidreto de urânio, formação de 1 mol de hidreto de urânio a partir de urânio sólido e de gás hidrogênio, né? Reação devidamente balanceada, eu estou formando 1 mol de hidreto de urânio a partir das substâncias simples elementares na forma alotrópica mais estável desses reagentes que podem levar, desses elementos, né, que podem levar à formação desse hidreto. Tá bom? A gente sabe que o ΔG da reação em qualquer momento pode ser calculado a partir do ΔG da reação na condição padrão, que está destacado em azul, e é exatamente isso que ele pede para a gente calcular, mais o termo logaritmo RT-ln do quociente reacional, que vai ser a razão ali, né, das concentrações, melhor dizendo, das atividades dos produtos sobre os reagentes elevados ao respectivo coeficiente estequiométrico. Ele me deu a pressão de equilíbrio do hidrogênio, ou seja, ele me deu a pressão do sistema, a pressão de vapor desse gás, quando eu estou trabalhando na situação de equilíbrio. E, por definição, na situação de equilíbrio, o ΔG da reação ele vale zero. E aí, no equilíbrio químico, a extensão da reação direta e da reação inversa são equivalentes, de tal modo que as concentrações das espécies não variam mais. E, portanto, no lugar desse quociente reacional, eu vou ter uma constante de equilíbrio. Constante porque exatamente essa razão vai ter um valor fixo, ok? Nessas condições. E essa constante de equilíbrio pode ser escrita em termos das pressões parciais. Então, a constante de equilíbrio pode ser simbolizada pela constante Kp, em que o Kp vai ser o quê? A concentração das espécies dos produtos, tá? Aqui eu tenho o hidreto de urânio, e no reagente eu tenho urânio sólido, mas reparem que ele não está entrando na constante de equilíbrio. Pessoal, isso procede, né? Não sei se vocês estão lembrados, a definição mais ampla de atividade, quando eu tenho uma mistura, ok? A atividade ela é definida como a pressão de vapor daquele componente na sua mistura, por exemplo, uma mistura líquida, sobre a pressão de vapor daquele componente quando ele está puro. Então, se você tiver uma espécie que está pura, de fato, por exemplo, um líquido puro, um sólido puro, a pressão de vapor aqui do numerador e do denominador é coincidente e, portanto, a atividade é unitária. Por isso, quando eu tenho sólidos e líquidos na nossa reação química, eles não entram na fórmula da constante de equilíbrio. Melhor, eles entram, só que o valor vale 1. Então, é como se você estivesse multiplicando ou dividindo por 1, dá na mesma, tá? Você pode omitir essas espécies na sua expressão. Por isso que nessa fórmula aqui da constante de equilíbrio, eu só tenho, no produto, não tenho nenhuma espécie gasosa ou nenhuma espécie aquosa, então eu fico com atividade unitária, dividido pelos reagentes, o urânio sólido também não entra, eu vou entrar só a concentração do hidrogênio. Como essa constante é em termos da pressão parcial, eu estou pegando a pressão de hidrogênio, pressão parcial de hidrogênio. Lembrando que constante de equilíbrio ela é adimensional, então é sempre uma concentração ali relativa, tá bom? Então é a pressão de hidrogênio dividido por uma pressão padrão, que é de 1 bar. Por quê? Porque aí eu estou simplificando as unidades e obtendo ali um número adimensional, tá bom? Tem o valor da pressão de hidrogênio? Tenho. A pressão P0 é a pressão padrão de 1 bar,
Então eu consigo resolver esse exercício aqui. A constante Kp é a pressão padrão dividido pela pressão de hidrogênio. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Tá? Eu obtenho essa relação aqui. Pressão padrão é 1 bar, que equivale a 100.000 pascal. Pressão no equilíbrio, né, total no equilíbrio, é de 139 pascal. Ele falou pressão total porque eu só tenho o gás hidrogênio, tá? Então a pressão de hidrogênio acaba que é a pressão total no meu sistema nessa situação. Repare que eu vou simplificar as unidades e obter um número adimensional realizando essa conta. Depois disso, é simples. Eu posso calcular o ΔG da reação fazendo menos RT ln da constante de equilíbrio calculada. O R é 500 que desculpa, o R é 8,314 Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. A temperatura é de 500 Kelvin. E aí eu faço ln dessa constante aqui de quase 20.000, ok? 19.296,5. Resolvendo isso, eu vou obter o valor de menos 41,02 quilojoules por mol. Então, esse é o valor do ΔG padrão para essa reação de formação de urânio. Então, nas condições padrão, em função desse sinal, temperatura e pressão constante, a gente sabe que é espontâneo a formação do hidreto de urânio, visto que o ΔG é um número menor do que zero. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixa aquele like ali caso você já não tenha deixado. E as dúvidas no comentário. Vai ser um prazer responder todos vocês. Te vejo quando a entropia do universo estiver maior.